Se você está estudando ou pretende estudar para uma das certificações de mercado financeiro, um tema que você vai precisar dominar é tributação e imposto de renda. E ó, sendo muito honesto, esse é um tema que costumeiramente gera dúvida, principalmente para quem está começando a estudar sobre o mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero comentar com você 10 perguntas que tratam sobre o tema de tributação, para que você possa não só saber responder essas perguntas, tá? Mas para que você saiba entender todo o contexto daquilo que a questão está trazendo. Beleza? Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira pergunta que eu trago para a gente dar uma discutida é essa aqui, ó. A alíquota de imposto de renda retida periodicamente pelo administrador de um fundo de investimento com carteira de prazo médio inferior a 365 dias será. Então, olha só, quando a gente está falando de uma alíquota de imposto de renda que é retida periodicamente em fundo de investimentos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do Come-Cotas, que é aquela antecipação de imposto de renda para os meses de maio e novembro, certo? E aí, aqueles fundos que são regulados pela instrução CVM 555, os fundos de renda fixa, fundo cambial e multimercado, estão sujeitos a essa antecipação de imposto que acontece nos meses de maio e novembro. E a primeira coisa que eu quero que você fixe é que a alíquota do Come-Cotas é fixa, tá? Ela não muda em razão do tempo. Tô falando isso porque muitas pessoas confundem. Existe a tabela regressiva de imposto de renda, que se aplica sim aos fundos de investimentos. Entretanto, quando o assunto é Come-Cotas, a gente ignora a tabela. Não tem tabela regressiva quando o assunto é Come-Cotas. O Come-Cotas será da seguinte forma: se for um fundo de longo prazo, a alíquota será de 15%. Se for um fundo de curto prazo, a alíquota será 20%. Ponto final, independente de qual seja o momento da cobrança. Ah, mas o cliente está no fundo há 10 anos, num fundo de curto prazo, quanto que ele vai pagar? Bom, primeiro que se o cliente está há 10 anos no fundo de curto prazo, eu lamento dizer, ele está no produto errado. Mas ele vai pagar 20%, fim de papo, porque a alíquota é fixa, no curto prazo é sempre 20%. E no longo prazo, sempre 15%. Fim. Esta é a regra do Come-Cotas, tá? Então, para te ajudar, anota aí. Come-Cotas acontece nos meses de maio e novembro, no último dia útil destes meses, e tem alíquota fixa, sendo fundo de longo prazo 15% e de curto prazo 20%. Essa é a regra. Tudo bem? Agora, vamos ver qual que é o fundo que nós estamos analisando aqui. Olha, nós estamos dizendo que o fundo tem um prazo médio inferior a 365 dias. E aqui tem um pulo do gato importante para você. Por quê? Nós estamos falando de tributação nessa questão. Faz sentido? Se nós estamos falando de tributação, nós vamos considerar o contexto da Receita Federal. E a Receita Federal diz pra gente o seguinte, que um fundo de curto prazo é aquele que tem prazo médio inferior a 365 dias. Então, o que nós estamos falando? Que este fundo aqui é um fundo de curto prazo. Se é um fundo de curto prazo, qual que é a alíquota? A alíquota 20%. Eu já havia escrito aqui. Portanto, nesse simulado que está aqui, ó, resposta correta A, 20%. Tudo bem? Não é 15 porque seria 15 se fosse um fundo de longo prazo, tá? Não é 10 porque não faz o menor sentido, porque Come-Cotas não tem essa alíquota e também não é 22,5. Tá bom? Então essa foi a primeira pergunta. Pra gente ir para a segunda pergunta, eu quero dizer para você que é novo ou nova nesse canal, para você se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, com conteúdos que te ajudam no processo preparatório para a certificação, mas também com estudos de casos e com informações que podem tornar o seu repertório do mercado financeiro mais completo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Garanto, você vai gostar.
E se você já é da casa, já manja dos Paranauê, já tá ligado como que a coisa funciona, deixa aqui aquela curtida e aquele comentário maroto. Vamos lá, vamos falar sobre mais essa questão, ó. O cotista de um fundo de renda fixa que acaba de pagar imposto de renda, verificou. O que ele verificou? Então, antes de ler as alternativas, vamos pensar em quais circunstâncias que o investidor de fundo de renda fixa paga imposto de renda. Ele vai pagar em dois momentos possíveis. Ele vai pagar no Come Cotas, e ele vai pagar no resgate. Esse resgate pode ser total ou pode ser parcial, tudo bem? O fato é o seguinte, vamos pensar aqui, se eu resgatei, vamos assumir um resgate parcial. Se eu resgatei, eu paguei imposto de renda, mas aconteceu uma outra coisa aqui. Se eu resgatei, poxa, obviamente, diminuiu a minha quantidade de cotas, porque agora eu tenho menos cotas lá no meu fundo, certo? Agora, o principal ponto que a gente começa a olhar aqui é a questão do Come Cotas. O Come Cotas, que é a antecipação de imposto de renda semestral, ele tem esse nome, adivinha por quê? Isso, muito bem, porque ele come as cotas do investidor, ele vai diminuindo a quantidade de cotas a cada nova cobrança. Então ele faz o cálculo do rendimento, opa, esse fundo rendeu aqui R$1.000. Suponha que eu tenha de cobrar 15% porque é um fundo de longo prazo. Então, se ele rendeu R$1.000, é um fundo de longo prazo, eu vou cobrar 15%? Eu vou cobrar 15% de imposto para mandar isso para a Receita. Só que aí, para eu cobrar isso do cliente, eu vou cobrar isso em cotas, né? Vou tirar cotas deles para que eu possa ter essa grana. Esse é o conceito do Come Cotas. E aí, eu tenho aula aqui no nosso canal, inclusive, falando sobre isso. Portanto, olha só. Quando a pessoa acabou de pagar imposto de renda, ela observa, alternativa A, um aumento no valor das cotas? Poxa, não faz sentido, né? Se eu acabei de pagar imposto de renda, eu vou ter menos cotas. E não vai mexer no valor. Alternativa B, e correta, redução no número de cotas do fundo de investimento, tá bom? E C, aumento no número de cotas? Não faz sentido. Eu acabei de pagar, eu tenho menos, então tá errado. E D também está errada, tá bom? Vamos lá para a terceira pergunta de hoje. Olha lá. Na composição de uma carteira diversificada para o investidor pessoa física, que exige parte do rendimento com isenção de imposto de renda retido na fonte, recomenda-se a aplicação em, olha só, esse investidor pessoa física, ele exige parte do seu rendimento isento de imposto de renda. Então nós temos aqui 4 produtos. A gente tem o certificado de recebível imobiliário, a letra de câmbio, os recibos de depósito bancário e o fundo de investimento de curto prazo. E aí eu quero te ensinar uma coisa. Toda vez que nós estivermos falando de um título de renda fixa que possui lastro no crédito imobiliário, o investidor pessoa física está isento de imposto de renda. Toda vez que estivermos falando de um título de renda fixa que possui lastro no crédito do agronegócio, o investidor pessoa física estará isento de imposto de renda. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Que toda vez que um título de renda fixa tiver lastro com o crédito imobiliário, portanto, casa, e toda vez que um título de renda fixa possuir lastro no crédito do agronegócio, portanto, campo, então casa e campo, toda vez que um título tiver lastreado em crédito imobiliário de casa e de campo, o que eu estou dizendo é que o investidor pessoa física está isento, tá bom? Então fiz tudo isso para simplificar para você. Então quais são os títulos que possuem lastro no crédito imobiliário, portanto casa? Olha só, letra de crédito imobiliário, tá? Certificado de crédito imobiliário, certificado de recebível imobiliário, então você já sabe que aqui é a resposta correta, alternativa A. E a mesma coisa serviria para o campo, tá? Quais são os títulos do agronegócio que o investidor pessoa física está isento de imposto? Então vamos lá. Letra de crédito do agronegócio,
certificado de direitos creditórios do agronegócio e ainda certificado de recebível do agronegócio, que é o chamado de CRA, tá bom? Então, entre essas alternativas, o que a gente tem? Qual desses que é ligado à casa ou campo? O certificado de recebível imobiliário. Então, CRI, também chamado de CRI, sempre vai oferecer isenção de imposto de renda para pessoa física. Combinado? Então tá aqui. Letra de câmbio é um título de renda fixa, tá? Emitido por uma instituição financeira e tem imposto de renda conforme a tabela regressiva. O recibo de depósito bancário, que é o RDB, também tem imposto de renda conforme a tabela regressiva. E fundos de curto prazo, fundo de investimento tem curto prazo. Aliás, ainda nessa aula eu expliquei para você que os fundos de investimentos têm lá o come cotas e etc e tal. Então, você sabe que tem imposto, tá bom? A gente vai falar aqui, ó, da quarta questão que eu trouxe para a gente dar uma discutida, mas antes, eu quero te dar uma dica muito importante. Eu trago esse conteúdo aqui em forma de simulado, mas eu preciso também mostrar para você que estudar apenas por simulado não é o melhor caminho para você que está se preparando, tá? Se você está se preparando para uma prova de certificação e está se preparando apenas por simulado, você corre o grande risco de, ser reprovado, ou ainda, você pode até se passar na prova, só que você não aprendeu o conteúdo para valer. E por que eu tô falando isso? Porque o último vídeo que eu postei aqui, acho que o penúltimo, eu recebi um feedback, um comentário de uma pessoa que falou assim, olha, eu estava estudando só por simulados, não disse que era só o nosso e tal, mas eu fui reprovado. E aí eu quero trazer essa advertência aqui para você. Olha só, aqui na T2 a gente tem cursos completos que ensinam você o conteúdo. Ah, Thiago, mas eu não quero investir em um curso agora. Tá bom, aqui no meu canal tem um monte de aula organizada em playlist que pode te ajudar. Obviamente que se você estuda pelo material gratuito que a gente disponibiliza aqui, eu não vou conseguir te dar a atenção que a gente dá dentro da nossa plataforma. Eu também tenho de ter um cuidado muito maior com os nossos alunos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, olha, essa ferramenta que você está vendo aqui, ela está aqui para te ajudar, mas ela não tem a pretensão de ser suficiente para você passar na prova. Quer aprender o conteúdo para valer? O link do nosso site está aqui embaixo, tá bom? Para você se inscrever em um dos nossos cursos, tá bom? Fica aqui o convite e vem aprender o conteúdo para valer. A cobrança do imposto de renda sobre operações financeiras, que é o IOF, que é regressiva e incide sobre os rendimentos, ocorre na ocasião dos resgates entre o primeiro dia da aplicação e essa aqui é super tranquila, tabela regressiva de IOF, tabela regressiva de imposto sobre operações financeiras, ela acontece o seguinte, de 0 a 29 dias, tá bom? A partir do 30º é isento. Então lembra, ó, 30º isento. A partir do 30º dia não tem mais IOF. Portanto, olha só o que diz a pergunta. Ocorre na ocasião dos resgates entre o primeiro dia da aplicação e o 29º dia da aplicação. No meu simulado, alternativa C de casa, C de correto, tá bom? Então lembra, a tabela regressiva do IOF, você não precisa decorar as alíquotas, tá? Eu mesmo não sei as alíquotas de cabeça e no dia a dia aí do teu trabalho na instituição financeira, você pouco vai lidar com isso, tá? Você só precisa saber a regra, ó, até o 29º dia tem IOF, tá? Não faz sentido você querer decorar essa tabela. A tabela de imposto de renda você precisa saber, a de IOF não decora, tá? Só saiba até quando que cobra, já é suficiente. Mais uma pergunta. Para o investidor que faz sua declaração pelo modelo simplificado, o percentual máximo para dedução da base de cálculo de imposto de renda para investir em um PGBL será de, olha só, aqui tem o pulo do gato, para você ficar ligado. Quando o investidor quer fazer um PGBL, ele vai usar o benefício fiscal de deduzir imposto de sua base de cálculo,
tá bom? E quando ele faz isso, ele paga menos imposto sobre o salário, aplica o dinheiro no PGBL e vai pagar imposto sobre tudo lá no final. E aí tem uma vantagem fiscal aqui, que eu tenho vídeos aqui no nosso canal já explicando a essência dessa vantagem fiscal. Entretanto, para que o investidor possa usufruir desse benefício fiscal, ele tem de preencher dois requisitos, tá? Cumprir dois requisitos. O primeiro requisito é, ele precisa fazer a declaração de imposto de renda dele pelo modelo completo. Olha só essa questão, está dizendo que ele vai fazer pelo modelo simplificado. Se ele vai fazer pelo modelo simplificado, já não cumpre o requisito, portanto ele não pode usar o benefício fiscal do PGBL. O segundo pré-requisito é ele ser contribuinte para um plano de previdência oficial, seja o INSS, se ele for um trabalhador da iniciativa privada, ou o RPPS, se ele for um trabalhador da iniciativa pública, tá bom? Então ele tem de cumprir esses dois requisitos para usar o benefício fiscal. Aqui ele não tem modelo completo, portanto ele não pode usar o benefício fiscal do PGBL. Logo, o percentual máximo de dedução para este investidor será 0. No meu simulado, alternativa A, 0, ele não pode usar. Agora, se aqui, onde está escrito simplificado, estivesse escrito completo, aí, nesse caso, ele poderia utilizar até 12, tá? Mas no caso da questão, ele não pode usar nada, tá bom? Vamos lá, para mais uma perguntinha, ó. Para o investidor PF, os rendimentos obtidos em uma aplicação em CDB tributados pelo imposto de renda terá, essa aqui, ó, é tranquila da gente pegar, né? Deixa eu só, eu apertei um trem aqui. Cadê você? Aqui, vamos lá. Que na minha tela estava aparecendo outra coisa aqui. Então vamos lá. Ó. A gente está falando de um CDB. CDB é o seguinte, vamos lá. Ele é um título de renda fixa. E um título de renda fixa será tributado conforme a tabela regressiva de imposto de renda. Qual que é a tabela regressiva de imposto de renda? Ó, se o investidor fica de 0 a 180 dias, ele vai ter 22,5% de imposto de renda. Se ele fica de 181 dias a 360, ele vai ter 20%. Se ele fica de 361 a 720 dias, ele vai ter 17,5%. E se ele fica acima de 720, ele vai pagar 15% de imposto de renda. Então, eu quis escrever isso aqui para reforçar esse assunto com você, para que fique claro, tá bom? Então, vamos ler as alternativas. A alternativa A fala assim, ó, alíquotas regressivas de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação. Tá perfeito isso aqui. Ó, alíquota de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação. Lindo! Mas aí no final deu aquela vacilada. Olha o que está escrito no final. E a responsabilidade é do investidor. Não! Renda fixa é sempre retido na fonte. Portanto, quem vai recolher é a instituição financeira que registrou esse título, tá bom? Não é o investidor, então aqui está errado. Alternativa B, alíquota de 15%, independente do prazo de aplicação, o prazo entre aplicação e resgate, e a responsabilidade é do investidor via carnê-leão. Tá tudo errado, tudo errado. Primeiro, que não é alíquota fixa de 15%, tá? E também não é o investidor quem recolhe isso, nem via DARF, nem via carnê-leão, tá completamente errado, tá? Alíquotas regressivas de 22,5% a 15% em função do prazo de aplicação e a responsabilidade é da instituição financeira que o registrou, portanto, a alternativa C é a correta, tá bom? Porque a instituição financeira é quem vai recolher isso, o investidor recebe esse título já livre de imposto de renda porque foi retido na fonte, combinado? Alternativa C é a correta. Vamos ler a D? Alíquota de 15%, independente do prazo entre a aplicação e o resgate. Obviamente está errado, a gente nem precisa continuar a nossa leitura.
Vamos para a próxima pergunta, ó. É responsável pela retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as operações com debentures. Olha só, aqui é o seguinte, debenture também é um título de renda fixa. Também é um título de renda fixa, tá bom? Se é título de renda fixa, é sempre na fonte. O que eu quero dizer com fonte é, não é o investidor quem recolhe esse imposto. É o investidor quem paga, porque desconta do rendimento dele. Mas ele é recolhido pela instituição que fez o pagamento do rendimento, tá bom? Então, alternativa A, o conselho de administração da companhia emissora. Não faz o menor sentido essa alternativa, tá? Como é que o conselho de administração vai reter imposto? Não faz sentido. Conselho de administração é uma reunião de conselheiros que vão deliberar sobre os assuntos de administração daquela empresa. O que tem a ver a parte de imposto de renda? Nenhuma, tá? Alternativa B, o dealer. Que dealer, minha criança? Que dealer? Conta aqui pra mim, que dealer é esse? Porque eu não tô entendendo nada. Ó, o que é um dealer? Dealer é uma instituição financeira que é autorizada a negociar ou câmbio ou títulos públicos diretamente com o Banco Central ou o Tesouro Nacional. Então, um grande banco, sei lá, um Bradesco, um Itaú, ele também pode ser um dealer, mas qual é a relação do dealer com o assunto que a gente está falando aqui? Zero, tá completamente errado, tá bom? Alternativa C, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, tá certo. Na prática, como é que funciona isso? Na prática, quem retém o imposto de renda da debênture é a instituição financeira que intermediou a negociação. Então, eu sou cliente lá do Banco X e, através do Banco X, comprei debênture da empresa Y. A empresa Y paga esse rendimento, esse banco vai olhar para o rendimento e para o prazo e vai descontar esse rendimento da minha conta e passar para a Receita Federal. Por isso, está correto dizer que é a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, tá bom? E alternativa D, o agente fiduciário do debenturista. Isso aqui não faz o menor sentido, tá? O agente fiduciário é aquela instituição que é nomeada para representar os interesses dos debenturistas. Então ele não vai ficar olhando quem pagou imposto, quem não pagou. O papel do agente fiduciário é olhar para a instituição emissora da debênture e saber se ela está cumprindo todas as cláusulas que constam na escritura dessa debênture. E se ela não cumprir, é o agente fiduciário que vai acioná-la na justiça, que vai convocar a Assembleia de Debenturistas para debater o assunto e assim sucessivamente, tá bom? Então tá completamente errado. Como eu já havia explicado, a alternativa D de dado. Fechou? Ó, tá gostando? Lembra, deixa aqui um joinha e deixa um comentário, tá? Isso ajuda a engajar o vídeo e mais pessoas podem ser ajudadas com esse material. Mais uma pergunta. O imposto de renda em alienação de investimentos realizados em ações, exceto day trade, quando devido, deve ser recolhido pelo investidor e retido na fonte as alíquotas respectivamente. Olha só, primeira coisa, sempre que você vir alienação, saiba, estamos falando de venda. Então, o que essa questão está trazendo para a gente? Ó, quando eu vendo ações, não estou fazendo day trade. Quando devido, por que quando devido? Porque para eu pagar imposto de renda, tem de ter duas coisas aqui. Primeiro, obviamente eu tenho de ter lucro. E a segunda informação que eu tenho de ter é o valor da minha venda naquele mês tem de ser superior a 20 mil reais. Por quê? Abaixo de 20 mil reais eu tenho isenção. É o valor da venda. E como é que funciona isso? Via DARF, o investidor vai recolher a alíquota de 15% sobre o lucro. E o dedo duro, que é a antecipação que a corretora faz, é a alíquota de 0,005%, tá bom? Essas são as alíquotas. Ponto importante aqui, ó, para você pegar a referência. DARF, quem recolhe? O investidor.
Dedo duro, quem recolhe? A corretora, que intermediou a operação, tá bom? Então vamos reler a questão aqui, ó, para você entender. O imposto de renda é alienação de investimentos realizados em ações, exceto day trade, quando devido, deve ser recolhido pelo investidor e retido na fonte. Ó, recolhido pelo investidor e retido na fonte. Pelo investidor é quanto? Tá aqui, ó, 15%. Retido na fonte é quanto? 0,005. Portanto, no meu simulado aqui, ó, alternativa C de casa mais uma vez. Um ponto importante, tá, que eu quero te dar. O dedo duro, ele é calculado sobre o valor da venda. Já a DARF é calculado sobre o valor do rendimento. E aí, quando o investidor vai preencher a DARF, ele desconta o que já fora pago via dedo duro. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma questão aqui, ó. Dos cotistas de fundo de renda variável, cobra-se imposto de renda? Essa questão aqui, ela quer saber se você está manjando dos paranauês do Come Cotas. E ó, deixa eu te falar, Come Cotas só existe nos fundos renda fixa, cambial e multimercado. Só nesses três. Portanto, fundo de ações não tem. Renda variável não tem. Dos cotistas de fundo de renda... De novo aqui, Thiago. Dos cotistas de fundo de renda variável, cobra-se imposto de renda apenas no resgate. Fim. Ok? Então, alternativa B de bola está errado. Alternativa C de casa está errado. Alternativa A, apenas no resgate se a rentabilidade for positiva. Claro que é isso. Porque eu só pago imposto de renda sobre aquilo que eu ganho. E eu só ganho se a rentabilidade for positiva. Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa D, apenas no resgate, se a rentabilidade for superior ao Ibovespa, não faz sentido. Por quê? O fundo pode ter rentabilidade positiva, mas ter um retorno inferior ao Ibovespa. Pode. Mesmo assim, eu vou pagar imposto. Agora, o fundo, ele pode ter uma rentabilidade superior ao Ibovespa e mesmo assim ter rentabilidade negativa. E aí, você vai pagar imposto? Não vai, né? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que no mês o Ibovespa caiu. Ó, o Ibov, caiu 10%, menos 10%. E o fundo, no mês, rendeu menos 7%. Esse fundo teve uma rentabilidade superior à do Ibovespa. Foi uma porcaria, mas é superior ao Ibovespa. Vai pagar imposto de renda? Não faz sentido, tá? Então, por isso, essa aqui está errada. É sempre no resgate se a rentabilidade durante o período da aplicação e o dia do resgate for positiva. Combinado? Então, mais uma questão aqui, ó. Essa aqui é de swap, tá? É importante destacar, swap não cai na prova da CPA 10. Cai só CPA 20 em diante. A empresa Natureba SA fechou o contrato de swap com o banco XYZ por 360 dias. No vencimento, o contrato foi favorável à empresa. Sobre a incidência de imposto de renda, podemos afirmar que, olha só, quando a gente está falando de uma operação de swap, o que na prática acontece é, o imposto de renda acontece conforme a tabela regressiva de imposto de renda, tá? A mesma tabelinha que eu escrevi aqui alguns slides para trás, de 0 a 180 dias e etc e tal, que eu não vou escrever aqui de novo porque você já viu. É assim que funciona o swap. Agora, vamos lá. Ele ficou 360 dias. Então, de 0 a 180, a gente já sabe que é 22,5. De 181 a 360, a alíquota é de 20%. Então, essa é a alíquota devida, 20%, tá bom? Agora, vamos ler aqui o seguinte. Vamos continuar.
O contrato foi favorável para a empresa. Significa que a empresa teve um ajuste positivo. E o IR será de 20% sobre o seu ajuste, tá bom? Então, vai pagar IR. Nesse caso, IRPJ, porque é uma pessoa jurídica. Ó, o IR será recolhido pela empresa Natureba S.A. Tá errado, tá? Porque quem recolhe é a instituição emissora. Ó, quem recolhe é a instituição financeira. Quem paga, nesse caso, é a empresa que teve aqui o seu ajuste positivo. Então, a instituição vai recolher da conta dela. Fechado? Alternativa B. O IR será recolhido pelo banco XYZ, tá certo? Sob a alíquota de 20% sobre o ajuste positivo, também tá certo. Creditando o valor líquido para a empresa. Certíssimo. Certa resposta. É isso mesmo, tá? Quem recolhe é o banco, tá? Sobre 20% sobre o ajuste positivo. Lindo. E aí ele credita o valor líquido na conta da empresa. Alternativa B é a correta. Alternativa C. O IR será recolhido pelo banco XYZ sob a alíquota de 20% sobre o valor total do contrato. Não, não é sobre o valor total do contrato. É sobre o ajuste positivo que ele teve naquela operação. Então, tá errado. E D. O IR será pago pelo banco XYZ sob a alíquota de 20%. Tá errado porque não é o banco quem paga. Ele recolhe. Alternativa D está errada, tá bom? Acabou aqui. Então, era isso. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia para eu dar aquele salve. Aê, tela cheia de novo. Então é isso. Trouxe questões importantes para que você possa entender. Quero reforçar. Simulado é uma ferramenta de aprendizagem e eu tô aqui para te ajudar a aprender mais. Mas ele não tem a menor pretensão de ser suficiente para você passar na prova, tá bom? A gente tem muito conteúdo aqui no nosso canal com aulas completas que podem te ajudar a entender o conteúdo. Agora, quer aprender o conteúdo pra valer mesmo? Faz o seguinte, clica no link que tá aqui na descrição e vem estudar com a gente. Você vai ter acesso a essas questões, a tantas outras questões, a tantas outras aulas e ainda terá acesso a um suporte incrível que eu e meu time vamos te dar e acompanhar você até a aprovação. Fechado? O link tá aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo material e lá na nossa plataforma. Tchau!